Fala galera, Pastor Thiago chegando aqui, Pastor na área na véspera deste jogo importantíssimo do Volta Redonda, nesta terça-feira às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, o Voltaço buscando a sua primeira vitória. Então vamos falar sobre a equipe da Ferroviária com o setorista Marcos Chiocchini, que vai trazer tudo sobre a equipe de Araraquara, e também vamos falar de alguns jogadores do Volta Redonda. O que está acontecendo com o Luciano Naninho? A gente foi atrás e vai trazer toda a informação para você. Situação também do Chay e também sobre a lesão do zagueiro Fabrício. Mais uma novidade, falamos também com pessoas ligadas ao Ítalo Carvalho e vamos falar sobre essa possibilidade do retorno do atacante do Volta Redonda no meio do ano para disputar a Série B pelo clube. Vamos falar do retrospecto entre Volta Redonda e Ferroviária e todas as notícias do Esquadrão de Aço. Então fica aí, muitas novidades, e eu volto depois da vinheta. Como eu disse, muitas notícias no nosso vídeo de hoje falando sobre o Volta Redonda, mas no início do vídeo fica aí os nossos sinceros sentimentos pela morte aí do Papa Francisco no dia de hoje, 21 de abril. Então fica aí os nossos sinceros sentimentos. Agora vamos para as notícias do Volta Redonda. O Volta Redonda finalizou a sua preparação para enfrentar a equipe da Ferroviária pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira nesta terça-feira, 22 de abril, às 20 horas, jogando em casa. O Volta Redonda busca a primeira vitória na competição, o primeiro gol na competição, os primeiros pontos na Série B, para começar a busca para fugir desta zona de rebaixamento que é a colocação do Volta Redonda nesse momento. Como eu disse, o Volta Redonda finalizou a sua preparação no CT João Avelange. Desde sábado a equipe estava treinando ali no CT, estão concentrados também no CT João Avelange para esta partida decisiva aí do Esquadrão de Aço. Será que o técnico Rogério Correia vai mudar o time? Lembrando que nas 3 últimas rodadas o técnico Rogério Correia testou formações diferentes. Volta Redonda ainda não repetiu escalação nessa competição. O técnico Rogério Correia vem tentando achar a melhor formação tática, o melhor time, então vem testando jogadores. Existe uma grande possibilidade do Matheus Costa entrar como titular. A torcida vem pedindo a volta do Bruno Santos no lugar do Yuri. Então são situações que podem acontecer para este jogo diante da Ferroviária. Falando desse jogo contra a Ferroviária, os ingressos aí, a meia entrada, a famosa meia entrada, você, torcedor do Volta Redonda, que tiver com a carteirinha de estudante e também com a camisa amarela, camisa preta ou a camisa do Volta Redonda, vai pagar meia entrada para este jogo. R$ 25,00 a arquibancada e R$ 30,00 as cadeiras. Sem essa promoção, R$ 50,00 a arquibancada, R$ 60,00 as cadeiras para este jogo. O Voltaço é o 19º colocado, como eu disse, na zona de rebaixamento, com 0 pontos. Já a equipe da Ferroviária vem na 10ª colocação do Brasileirão da Série B, com 5 pontos conquistados. O último jogo da Ferroviária, vitória para cima do Atlético Goianiense, jogando em casa na Fonte Luminosa, em Araraquara. A equipe da Ferroviária venceu o Atlético por 2-0. Já o Volta Redonda, jogando no estádio Rei Pelé, perdeu para a equipe do CRB pelo placar de 1-0. Então um confronto, como eu disse, importantíssimo para o Esquadrão de Aço. Vamos agora para o retrospecto entre Volta Redonda e Ferroviária. Ambos só enfrentaram uma vez em toda a história. Foi o jogo do ano passado, Campeonato Brasileiro da Série C, jogando na Fonte Luminosa em Araraquara. O Volta Redonda sofreu uma sonora goleada. O Volta Redonda perdeu de 5-1 da Ferroviária o ano passado. Então tem aí, além do gosto da revanche, o segundo jogo entre as duas equipes na história. O primeiro jogando no estádio do Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda. O Voltaço então tentando aí dar o troco na Ferroviária. Muito mais importante agora, um Campeonato Brasileiro da Série B, buscando a sua primeira vitória.
E agora, para falar da Ferroviária, eu vou chamar aqui o jornalista Marcos Chiocchini, setorista da Ferroviária, acompanha a equipe de Araraquara. Fica aí meu abraço ao Marcos Chiocchini, muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui na nossa programação. Então, você, torcedor do Volta Redonda, comissão técnica do Voltaço, jogadores que estão assistindo a gente, fica por dentro de como vai chegar a Ferroviária para este jogo desta terça-feira diante do Esquadrão de Aço. Forte abraço, amigos! Um abraço para todo mundo aí, um ótimo feriado de segunda-feira, feriado prolongado, né? E a Ferroviária, adversária de amanhã do Voltaço, já está no Rio de Janeiro desde ontem. Delegação, após o treino de ontem pela manhã aqui em Araraquara, embarcou até Viracopos e de Viracopos até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde completou a viagem à Volta Redonda, para o compromisso desta terça-feira, 8 horas da noite, no estádio Raulino de Oliveira, às 20 horas, contra o Voltaço. Ferroviária que vem animada de uma boa vitória contra um dos favoritos ao acesso, que é o Clube Atlético Goianiense, ou o Atlético Clube Goianiense, perdão. E a Ferroviária vai praticamente completa para esse duelo contra o Volta Redonda. Só tem um desfalque, que é Vitor Barreto, mas se a gente colocar no papel que o Vitor Barreto vem sofrendo aí com lesões musculares desde o começo da temporada e praticamente não atuou, a Ferroviária praticamente com força máxima para enfrentar o Volta Redonda amanhã aí no estado do Rio de Janeiro. Ronaldo Alves volta à zaga, ele que cumpriu suspensão na última partida contra o Atlético de Goiás, e a Ferroviária deve ser um time mais precavido para enfrentar o Volta Redonda. Técnico Vinícius Bergantin, como muitos técnicos, fazem em estéreo, né? Treino fechado, até mesmo a viagem já para o Rio de Janeiro antecipada para que o time fizesse no estado do Rio o último treinamento, mas a Ferroviária deve ter a formação um pouco mais retraída nos jogos ali para se segurar, jogando fora de casa, com o Denis Júnior no gol, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário, que ficou fora do último jogo por uma indisposição de volta ao time. No meio de campo volta o Ricardinho, que a gente já fala do meio campo mais retraído, Ricardinho, Alencar e Ian Lucas, o meio campo mais para se precaver contra o Volta Redonda, jogando aí no estádio Raulino de Oliveira, e o Albano no meio, Carlão e Wesley Pomba, a Ferroviária para enfrentar a equipe do Volta Redonda. Ferroviária que não fez um bom estadual, amigos, e vem apostando tudo aí numa permanência na Série B. É um campeonato dificílimo, que no ano passado a própria Ferroviária e Volta Redonda, junto com o Atlético e Remo, conquistaram aí a independência de estar nesse campeonato por méritos, né, pelas campanhas belas que fizeram aí na Série C do Brasileiro do ano passado, e a Ferroviária então tentando fazer um bom resultado amanhã aí em Volta Redonda. Sabedor que vai enfrentar um time que vem na última colocação, mas não é um time bobo. É um elenco bom, um treinador experiente, de um time de muita tradição que conhece a Série B como Volta Redonda e tem uma torcida fanática. Então a Ferroviária tem que se cuidar, tem que jogar precavida, e um ponto, se for conquistado em Volta Redonda, já será um bom resultado. Então, Ferroviária já no Rio de Janeiro desde ontem, sem desfalque, com a volta do Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão automática pela expulsão diante do Amazonas, e nenhum desfalque. Como eu disse, se a gente contar que o Vitor Barreto ainda não atuou na Série B, não dá para contar o Vitor Barreto como desfalque para esse jogo contra o Voltaço. Amigos, foi um prazer participar dessa programação com vocês. Um grande abraço, bom jogo para todos nós. Amanhã, 8 horas da noite, no Raulino de Oliveira, entre Volta Redonda e Ferroviária pela Série B do Brasileiro. Muito obrigado mais uma vez aí ao Marcos Chiocchini, trazendo todas as informações da Ferroviária. Tamo junto, meu irmão. Boa sorte pra vocês no campeonato, mas que nesse jogo de terça-feira o Volta Redonda consiga vencer a Ferroviária. Agora vamos trazer notícias do Volta Redonda sobre alguns jogadores que eu falei lá no começo do vídeo. Vou começar pelo atacante Ítalo Carvalho. Ítalo Carvalho está jogando no futebol da Coreia, tem contrato com o Volta Redonda e o empréstimo do jogador vai até o meio do ano. Ítalo Carvalho vem sendo reserva no time coreano e tem tudo para retornar ao Esquadrão de Aço. Falei com pessoas ligadas que já dão como certa a volta do atacante do Volta Redonda no meio da temporada. Tá praticamente tudo encaminhado já para que isso aconteça. E Ítalo Carvalho, que é um jogador que o técnico Rogério Corrêa gosta muito. Aliás, em uma live que o técnico Rogério Corrêa participou, ele até mesmo falou sobre o Ítalo Carvalho.
Então esse jogador está retornando sim para o Voltaço no meio da temporada e vai ser o atacante do Volta Redonda aí para a continuidade do campeonato da Série B. Agora, pode acontecer de as coisas mudarem? Pode, porque futebol tudo pode acontecer, mas no momento é praticamente certo o retorno de Ítalo Carvalho ao Volta Redonda no meio do ano. Coloca aí nos comentários o que você acha desse possível retorno. Você acha que vai ajudar? Agora vamos falar do meia Chay. Chay, que foi aí a principal contratação do Volta Redonda para essa temporada, o principal nome do Volta Redonda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não desempenhou um bom papel e está treinando em separado. Falando também com pessoas ligadas ao meia Chay, Chay ainda continua treinando separado. Chay não teve negociações nessa janela que já se fechou, então minimamente até a janela do meio do ano, Chay continuará treinando no Volta Redonda. O seu empresário foi comunicado que o jogador está fora dos planos e que não tem previsão de retorno, ou seja, ser reintegrado ao elenco. Pode acontecer, obviamente, como também não pode acontecer, mas no momento essa é a situação do Chay, treinando em separado, fora dos planos da comissão técnica do Volta Redonda. Vamos lá, muitas notícias. Vamos falar agora do zagueiro Fabrício, zagueiro que nos surpreendeu aí no último jogo do Volta Redonda, com o seu nome ali aparecendo no departamento médico. Foi desfalque do Volta Redonda no jogo contra a equipe do CRB e dificilmente retornará no jogo contra a Ferroviária. Mas também, em contato com algumas pessoas, nós conseguimos a seguinte informação: o zagueiro Fabrício está com uma inflamação no tendão de Aquiles, uma inflamação até forte, aquela inflamação chata, difícil de se recuperar. O atleta vem fazendo trabalhos intensivos para essa recuperação, tratamento em 3 períodos, para tentar ali voltar o quanto antes. Não tem previsão de retorno para o zagueiro Fabrício, com esta lesão aí, como eu disse, essa inflamação no tendão de Aquiles. Porém, está se trabalhando para o quanto antes o zagueiro Fabrício, capitão da equipe, poder retornar ali para o sistema defensivo do Volta Redonda. Agora, o último assunto será sobre o meia Luciano Naninho. Como a gente vem cobrando aqui sobre notícias do Luciano Naninho, a gente não fica parado. Aqui o nosso trabalho é de apuração, responsabilidade. A gente vai sempre tentar trazer as notícias para você. E também conversando com pessoas do Volta Redonda, nós conseguimos chegar à seguinte informação sobre o Luciano Naninho. Como nós trouxemos aqui, de fato, o atleta está fazendo um trabalho de recondicionamento físico. Ele vinha treinando de forma separada para chegar 100% para essa competição. Agora, nesse momento, o Luciano Naninho está retornando juntamente com o elenco e está à disposição do técnico Rogério Correia. Podemos ter surpresa já para esse jogo da Ferroviária, mas acredito eu que nas próximas rodadas Luciano Naninho já deve voltar a ser relacionado pela comissão técnica, conseguiu ali se recuperar fisicamente e será um ótimo reforço para o Volta Redonda, para o setor do meio de campo do Volta Redonda nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então coloca aí nos comentários o que você acha do retorno do meia Luciano Naninho para ajudar o Volta Redonda nesse setor que hoje precisa muito municiar o ataque do Volta Redonda, que ainda não marcou gols nesse Campeonato Brasileiro. Como eu disse, muitas informações exclusivas você tem aqui no nosso canal Voltaço Notícias e também aqui no nosso Instagram Notícias Voltaço. Então é isso, hoje eu vou fazer esse pedido no final do vídeo, dê aquela moral, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, e pelo Instagram é só seguir a nossa página, conheça o nosso clube de membros e também nos ajude aqui na programação do VN. Nesta terça estaremos juntos no estádio Raulindo Oliveira para acompanhar, se Deus quiser, a primeira vitória do Esquadrão de Aço. Um grande abraço, tamo junto, Pastor na área.